Graça e paz sejam convosco. Louvado seja Deus. Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida, hoje e todo sempre. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, creia de todo o teu coração. Para a glória de Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Eu vou orar por ti, que está ouvindo, que está percebendo. E também por aqueles que estão inscritos no canal Pastor Olavo Neves, no YouTube. E para aqueles que estão inscritos no canal Pastor Olavo Neves, esta oração é exclusiva para eles. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, cada ação há uma reação. Essas pessoas que agem, Deus reage a favor delas. Em o nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe os seus caminhos, Deus abençoe a sua casa. Que os teus sonhos sejam realizados, que os teus desejos sejam concretizados. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, creia de todo o teu coração nesta oração. Principalmente você que já se inscreveu nesse canal. Pastor Olavo Neves no YouTube. Em o nome do Senhor Jesus, creia de todo o teu coração. Logo em seguida eu vou trazer essa mensagem que Deus pôs no meu coração. Uma mensagem abençoada, uma palavra abençoada. O Espírito Santo vai falar teu coração, creia. E toma posse, sossega teu coração, acalma o teu coração, faz o teu coração, a tua alma ficar sossegado, em paz. Aquieta o Espírito dentro de você, em o nome do Senhor Jesus, para você ouvir tranquilamente a oração e a palavra. E toma posse, ouve do começo até o final. Pai maravilhoso, Pai querido, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, meu Pai. Toma nas tuas mãos o meu coração, o coração dessa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, que possamos ouvir esta oração, que possamos ouvir a palavra e compreender, perceber o mover do Espírito Santo, o mover da Tua presença em favor dessa pessoa, Pai, que está ouvindo, que está percebendo esta oração, que vai ouvir esta palavra. Que as janelas dos céus estejam abertas sobre a vida de cada pessoa dessas. E principalmente essas que já se inscreveram nesse canal, Pastor Olavo Neves. Cada ação há uma reação. Que venha a reação do Senhor em favor dessa pessoa, Pai. Abençoe, dando paz, dando alegria, dando saúde, vida, Pai. Dando uma vida digna no Senhor. A esse homem, a esta mulher, que está ouvindo, que está crendo, que está tomando posse. Abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Faz o teu nome ser glorificado, Pai. Tem pessoas aflitas, tem pessoas preocupadas, tem pessoas com medo. Meu Deus, tem pessoa desempregada, pessoas que já não sabem o que fazer, endividada, sem saber como pagar as dívidas, contas. Oh Deus, dê recurso, dê condições. Abra as janelas do céu, meu Pai, e abençoe essa pessoa, Pai. Faz o teu nome ser glorificado. Tira as preocupações, tira o medo, o desespero, as privações, a escassez, a falta daquilo que essa pessoa precisa e necessita nesta vida, Pai. Que o Senhor Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, possa suprir essa pessoa. Que ela seja abençoada, seja homem, seja mulher, seja abençoado, seja abençoada. Eu declaro as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu tomo posse e eu creio. Creia, toma posse, pois é liberada no nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Toma posse, creia de todo o teu coração. Creia nesta oração, creia nesta palavra que vai ser ministrada a partir de agora, pelo Espírito Santo ao nosso coração. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Não importa como que está ficando a imagem. Quando a imagem ficar embaçada, continua, é por causa da câmera aqui. E eu não quero excluir a mensagem, eu não quero deixar de postar esta mensagem porque ficou embaçada. Às vezes fica nublado o tempo e a câmera fica procurando o ângulo e acaba ficando embaçado a tela, a imagem. E a tela, a imagem não vai mudar a tua vida. O que muda a vida da pessoa é o áudio, é a palavra, é a oração que está sendo feita. Quando a pessoa ouve, crê e toma posse. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Olha só
como isso é maravilhoso. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Observa bem o que o apóstolo Paulo falou do Espírito. Ele teve do Espírito Santo esta revelação. E foi colocado na Bíblia para servir para mim e para você. Ouve com atenção. Não é pelo fato do homem e da mulher servir Jesus, servir Deus, crer em Deus, confiar em Deus, estar no caminho de Deus. Ele não vai sofrer, ela não vai sofrer. Não é assim que funciona. Acontece dessa pessoa sofrer mais do que uma pessoa que não está no caminho do Senhor. Porém, há um porvir. Porém, há um depois. Creia de todo o teu coração. Haverá uma diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18 está escrito. Vale a pena servir Deus, não desistir de Deus, continuar na presença do Senhor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, do que a pessoa está enfrentando, passando, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você não faz ideia o que vai ser revelada na vida dessa pessoa que sofre com Cristo, geme com Cristo, a alma grita com Cristo, a pessoa fica fadigada, às vezes fica sem saber o que fazer, e Deus do céu olhando. A glória de Deus há de resplandecer sobre essa pessoa. Essa pessoa ela vai ser transformada, essa pessoa ela vai ser mudada, essa pessoa ela vai ter um final feliz. O Todo-Poderoso Deus está no céu olhando e contemplando o sofrimento dos santos, o gemido dos santos, os que estão agoniados nesta vida, no presente tempo. Ele está vendo lá do céu, ele está vendo, ele vai recompensar essa pessoa. Creia de todo o teu coração. Não desiste de Deus, porque grande e grandiosa é a glória de Deus, que há de resplandecer sobre a vida dessa pessoa. Não desiste de Cristo, não abandona a tua fé, não vira as costas para Deus, não. Creia de todo o teu coração, está escrito aí no versículo 19, ó. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Esta dor, esta agonia, esse sofrimento é dor de parto. Vai nascer a alma, vai nascer filho de Deus, filha de Deus. Creia de todo o teu coração. Aí está a transformação. Haverá a transformação, o resplandecer da glória de Deus. Sente essa expectativa desse novo nascimento em Cristo Jesus. A ardente expectativa da criação aguarda. Olha só. Eu aguardo, você tem que aguardar. Está escrito aí, ó, a revelação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não desistem, você não faz ideia quantos sofrimentos os profetas, homens e mulheres de Deus, os santos, os servos e servas de Deus passaram nessa terra, nesta vida aqui. Se você observar na Bíblia, e não é só aqueles que estão na Bíblia, outros que não estão na Bíblia também sofreram muito nessa terra, nesta vida. E foram tidos como filho de Deus, nascido de Deus. E eles vão ser revestidos com corpo de glória, corpo celestial, no dia do Senhor. Aqueles que já desceram à sepultura com Cristo, esses vão ressuscitar com corpo de glória, revestido com corpo celestial. Não é essa matéria aqui não, esse corpo corrupto não, você vai ouvir daqui a pouco. Ouve com atenção a palavra de Deus, tenha essa expectativa dentro de você, de ser filho de Deus, de ser filha de Deus. Não abandona a tua fé em Cristo, não sai do caminho de Cristo. Ah, mas eu estou sofrendo muito, eu já não estou suportando mais. Não, Deus conhece o teu limite, Deus sabe do teu limite, Deus sabe até onde você suporta, Deus ele sabe o peso que você suporta, Deus ele não permite além das tuas forças, não, ele não permite.
Ele deixa você suportar até o teu limite. Deus está no controle. Creia de todo o teu coração. Confia de todo o teu coração. Em o nome do Senhor Jesus. Está escrito aí, ó, no versículo 20. Versículo 20, 21 e 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Observa bem isso. Observa bem isso. E às vezes a pessoa pensa, por ela servir Deus, por ela crer em Deus, obedecer a Deus, ela não vai sofrer, ela não vai gemer, ela não vai chorar, ela não vai sentir a angústia. Às vezes sente mais do que antes, quando ela não servia a Deus. Eu mesmo aprendi a sofrer com Cristo. Eu aprendi a chorar, eu aprendi a angústia com Cristo. E é assim, meu amigo, minha amiga, para ter um novo nascimento, para nascer de Deus, a mulher, para dar à luz um filho, ela sente agonia, tristeza, dores, sofrimento. Mas depois que o filho nasce, ela sente alegria. Ela sente prazer de ter dado à luz um filho. Imagina quando você sentiu o nascimento de Deus em você, você que está chorando, você que está angustiado, angustiada, você que já não suporta mais o sofrimento. Imagina quando você sentiu o nascimento de Deus. Está escrito aí, pois a criação está sujeita à vaidade. A criação está sujeita, ou seja, sujeita quer dizer dominada pela vaidade. A vaidade domina a criação. E observa bem aqui, ó, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Não voluntariamente. Se você recebeu o domínio do Espírito Santo de Deus, a vaidade não vai te dominar. Quem vai te dominar, te guardar é o Espírito Santo, é Jesus. Creia de todo o teu coração. Outrora você era dominada pela vaidade. Vaidade não é um frisado de cabelo, um gel no cabelo, um corte de cabelo. Vaidade não é colocar uma roupa bonita, bacana, cheia de brilho, colocar alguns adereços de ouro, colocar um sapato bacana, perfume, andar bem vestido. Isso não é vaidade, não. A vaidade que Deus está falando está dentro do homem, dentro da mulher. É aquela vaidade que domina o homem, domina a mulher. Sujeita o homem, sujeita a mulher. Essa vaidade que aborrece a Deus, dentro do homem, dentro da mulher. Não é a vaidade como muitos pensam, de ver a pessoa bem vestida, com a roupa bonita, às vezes é uma roupa até com brilho. Olha a vaidade. Deus não vê vaidade nisso. Deus vê como uma pessoa organizada, uma pessoa que veste bem, uma pessoa que cuida e se cuida. A vaidade está dentro do homem, dentro da mulher. E nós temos que sujeitar, dominar a vaidade, ter o domínio do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo dá esse domínio. Nós temos o domínio do Espírito Santo. E nós vamos dominar a vaidade. Assim também o pecado. Aquilo que é errado. Toda a criação está sujeita à vaidade. Dominada pela vaidade. Isso no interior, isso dentro do homem, dentro da mulher. No versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Olha só, a esperança que eu tenho que carregar, que você tem que carregar, essa esperança da libertação, da salvação, da corrupção. Tem muitos que estão presos na corrupção. Veja o Brasil, essa nação brasileira. Está amarrada, está presa na corrupção. Os poderosos são corruptos, os que estão no poder. São enganadores, zombadores, zomba dos pobres,
zomba daqueles que não têm recurso algum, é desprovido desta vida aqui. Eles zombam, escarnecem os corruptos. E essa nação, ela tem que ser liberta disso. Essa pessoa tem que ser liberta dessas coisas. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Essa é a esperança dos brasileiros que amam esta nação, que amam o seu país, que querem o bem para o país. Louvado seja Deus. Deus, ele tem o controle dos céus, da terra e do mar, mas ele deixa os homens e as mulheres fazer o que quiserem fazer. Depois vai vir um acerto de conta, o ponto nos i. Vai vir um acerto de contas depois. Então nós temos que ter essa esperança de libertação, de salvação, de ser tirado do cativeiro, da corrupção. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. A corrupção desse corpo aqui, ó. Esse corpo é um corpo de corrupção. Mas se eu creio, você crê, se eu permaneço, se você permanece no Senhor Jesus, esse corpo será transformado, mudado para um corpo celestial, um corpo incorruptível, um corpo que não se corrompe, que não apodrece, não estraga. Esse corpo aqui estraga, corrompe, apodrece, mas o corpo que eu vou ser revestido, aquele corpo não se corrompe, não sente tristeza, não sente angústia, não sente sofrimento, não passa por decepções, frustrações, não. Vai ser tirada dos olhos todas as lágrimas, vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Já não existe mais lágrimas, choro, de tristeza, de angústia, de sofrimento, não. O corpo celestial, o corpo de glória que eu e você que cremos no Senhor Jesus há de receber da parte de Deus, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Está escrito aí, ó. Na esperança de que a própria criação será redimida. Redimida é o que? Salva, liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu recebi de Deus essa liberdade, essa libertação. Eu sou livre. As cadeias caíram por terra, as algemas caíram por terra. Creia de todo o teu coração, pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Seja livre. E tenha essa esperança dentro de você, que esse corpo corrupto que ainda existe, por eu e você estar peregrinando na terra, mas ele vai ser transformado em um corpo de glória, um corpo celestial, do qual vai ter o encontro com o Senhor Jesus nos ares. E enquanto ele não vem, nós temos esta liberdade em Cristo Jesus. E por causa dos maliciosos, nós não vivemos esta liberdade agora, mas nós vamos viver ela e eternamente. A liberdade, a paz, a alegria, a verdadeira vida, o regozijo do Espírito Santo eternamente. Não vai existir tristeza, não vai existir dor, não vai existir perdas, não vai existir decepções, frustrações, roubo, crime, derramamento de sangue, não vai existir mais carne, sangue, osso. Não, essa matéria acabou. Agora é corpo celestial. Vale a pena, meu irmão. Geme com Jesus, mas não abre mão dele. Chora com Jesus, mas não abre mão dele. Sofre com Jesus, mas não abre mão dele. Permanece com ele até o final. Em o nome do Senhor Jesus, assim você vai receber a glória dos filhos de Deus. Você vai ser revestido. Versículo 22, ó, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Toda a criação, meu irmão. Creia de todo o teu coração. Mas tudo isso vai acabar. Nós vamos ter um final feliz com Cristo Jesus. Vale a pena, toma posse, creia de todo o teu coração, toma posse. No versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha só, a salvação, a libertação do nosso corpo. Esse corpo aqui, ó, essa matéria aqui.
Às vezes a pessoa fala assim, eu vou para a igreja, vou entregar a vida para Jesus, vou servir Jesus para ver se esse sofrimento acaba. Não deixa ser enganado. O servir Jesus não é para o sofrimento nesta vida que acabar. O servir Jesus é para você viver eternamente. É para você ter a vida eterna, para você receber um corpo celestial, um corpo revestido de glória. Servir Jesus não é para você ter um carro, uma casa, um bem, uma empresa. Não, não é para isso não, porque essas coisas Ele dá para qualquer pessoa. Tem pessoas que vendem drogas, destrói famílias. Tem pessoas que estão no mundo do crime. Tem pessoas malignas, diabólicas, que têm tantas casas, tantos carros, apartamentos, coberturas, casas na praia, carros dos melhores da terra, almoça nos melhores restaurantes da terra, viaja para os lugares mais lindos da terra, e são instrumentos de Satanás. E Deus, Ele permite essas pessoas terem essas coisas. O que Deus quer para mim e para você é que eu e você possamos ter vida eterna, ter um corpo celestial, ser revestido da glória de Deus, ter um final feliz. Se Ele quiser dar carro, casa para mim e para você, Ele vai dar. Se Ele quiser nos levar nos melhores restaurantes, nos melhores lugares, lugares mais lindos da terra, se Ele quiser, Ele leva. Mas o que Ele quer mesmo é nos revestir da glória dEle, é nos dar um final feliz, é nos libertar do império das trevas. Porque ainda que eu sirvo Jesus, você serve Jesus, eu e você, nós estamos no caminho do Senhor Jesus, nós não estamos livres do império das trevas, não. Enquanto eu e você está na terra peregrinando, nós estamos sujeitos a entrar no império das trevas. Nós temos que vigiar. E não é porque eu sirvo Jesus, você serve Jesus, eu vou viver sorrindo, cheio de alegria. Isso é mentira de muitos. Eu sinto alegria, eu sinto paz. Eu sinto a vida em Cristo Jesus. Mas tem dia, meu irmão, minha irmã, que eu acordo azedo. Eu acordo triste, angustiado, a ponto de querer desistir de tudo. Larga a mão de tudo, fala, chega, basta, não quero mais isso não, chega. Aí de repente vem o Espírito Santo de Deus e fala, não, você não pode parar, você não pode desistir. Aí eu começo a receber a força do Espírito Santo. Aí eu falo, Deus, me perdoe, Pai, de eu ter falado assim, de eu ter pensado assim, me perdoe. Tem dia que é dia de cão, meu irmão, minha irmã. Tem dia que eu acordo saltando de alegria, paz, uma vida tão boa, uma coisa tão boa, tão maravilhosa. Mas não é sempre, não. Enquanto eu estou nesta vida, você está nessa vida, é assim. Eu não posso desistir, você não pode desistir de Cristo. Dos meus sonhos, dos teus sonhos, dos meus desejos, dos teus desejos. Nós não podemos desistir, nós temos que persistir, insistir, não desistir, perseverar. Permanece crendo em nome do Senhor Jesus de Nazaré, para a glória do Deus Todo-Poderoso. E assim nós vamos receber essa adoção de filhos, filho de Deus. Nós vamos ser chamados de filho de Deus. Vinde bendito do meu Pai. Os filhos de Deus é bendito do meu Pai. Nós vamos subir com o Espírito Santo, ter um encontro com o Senhor Jesus nas nuvens, nos ares. Versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Olha só o que o apóstolo Paulo falou. E o Espírito Santo está falando hoje. A esperança é aquilo que você não vê. É aquilo que a pessoa não vê. A partir do momento que você vê aquilo que você tinha esperança, aí já não é mais esperança. Ou seja, a esperança foi realizada. Quando eu entrar no reino do céu, que é a minha esperança, aí já não vai existir mais esperança. Creia de todo o teu coração na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela vai nos revelando as coisas de Deus. Aquele lugar que foi revelado ao apóstolo Paulo e é revelado a nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que é o reino do céu. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 está escrito. Creia de todo o teu coração, toma posse de todo o teu coração. E nós vamos alimentar essa esperança dentro de nós. Uma esperança viva em Cristo Jesus. A esperança de ser salvo, a esperança de ter um final feliz.
Você que tem esperança de realizar os teus sonhos, alimenta essa esperança. De ver os teus desejos concretizados, alimenta essa esperança. E que os teus desejos, os teus sonhos sejam bons, sejam para a glória de Deus. E você vai ver com os teus olhos a realização deles. Depois que realizar o sonho da casa própria, aí já não vai existir mais esperança, porque você já tem a casa própria. A casa que você sonha ter, o carro que você deseja ter, você já tem. Aí a esperança passou, já foi concretizada. Aí vai vir outra esperança. Eu quero uma casa melhor do que essa em tal lugar, em tal cidade ou em tal capital, em tal país. Aí é outra esperança, e essa esperança ela vai se realizar, ela vai se concretizar. Então a esperança que se vê não é esperança. Ninguém vê a esperança. A esperança é aquilo que você não vê. A partir do momento que você vê, aí já não é mais esperança. E a minha esperança é de estar face a face com meu Deus, com meu Senhor Jesus, viver com Ele eternamente. Essa esperança eu quero carregar dentro de mim. E nesta vida aqui, eu também tenho esperança de ter aquilo que eu desejo ter, de realizar os meus sonhos, os meus desejos. Eu tenho esperança aqui nesta vida. E ela é viva. E eu vou ver com os meus olhos. Você vai ver com os teus olhos. Creia de todo o teu coração. Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Olha só, o apóstolo Paulo, ele fala essas palavras no Espírito. Louvado seja Deus. Está escrito aí, mas se esperamos o que não vemos, que é a esperança. Nós esperamos a esperança que nós não vemos. E nós esperamos. Com paciência o aguardamos. Tem paciência. Quando a Bíblia fala de perseverança, está falando de paciência. Tem paciência, não desiste, não abre mão. Naquilo que você aguarda. Então espera com paciência, porque Deus vai realizar. Deus vai concretizar. Esse corpo aí, ó, vai ser transformado. Um corpo celestial, um corpo de glória. Vai ser revestido. Essa matéria aqui, ó, vai voltar para a terra e vai ser tudo destruído. E o corpo celestial vai ser levado pelo Espírito Santo à nuvem, aonde está o Senhor Jesus esperando os benditos do meu Pai. Corpos celestiais, corpos revestidos de glória. Quando o Senhor Jesus estava na terra como carne pecaminosa, ele era carne, ele era osso, era sangue, era uma matéria. Ele tinha sentimento, pensamento, ele sentia dores. Mas quando ele morreu, cravado na cruz, sentindo muitas dores por conta dos nossos pecados, nossos erros, nossas transgressões, ele morreu, depois tirou o corpo dele ali, colocou o corpo lá no túmulo, e depois ele foi ressuscitado pela mão poderosa de Deus. O corpo dele foi revestido num corpo de glória, um corpo celestial. Já não foi um corpo de carne, um corpo matéria. Quando ele se revelou aos discípulos, ele falou, toca aqui para você ver que é eu. Jesus permitiu isso. Jesus permitiu isso. Mas ali já não era mais o corpo carne pecaminosa, não. Ali já foi um corpo revestido da glória de Deus. Um corpo celestial. Assim também será eu, assim também será você. Todo filho de Deus, todo homem, toda mulher que nascer de Deus, nascer do Espírito Santo, nascer da água, nascer da palavra, vai ser revestido desse corpo celestial, da glória de Deus, o resplandecer da glória de Deus. Glória a Deus. Assim comigo, assim contigo. O Senhor Jesus foi levado à nuvem. Assim também eu e você, nós seremos levados à nuvem. E a nuvem cobriu ele, e ele chegou diante do Pai. E o céu todo em silêncio. E o Senhor Jesus assentou, tomou o seu lugar. À destra do Pai, está sentado no trono. E ele falou que vai vir buscar a igreja, vai vir buscar o povo dele, a família dele. Está perto, está próximo. Creia, toma posse de todo o teu coração desta palavra. Em o nome do Senhor Jesus. E deixa o teu corpo corrupto ser revestido do corpo de glória, do corpo celestial. Dê lugar em o nome do Senhor Jesus. Ouve essa palavra, crê nessa palavra e compartilhe essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, o Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Em o nome do Senhor Jesus. Creia de todo o teu coração. Recebe um abraço. Que o Espírito Santo de Deus te envolva aonde você estiver. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu vou mostrar para você aqui uma coisa, ó.
por intermédio do Espírito Santo, a minha boca, falando de corrupção. Corrupção é semelhante a isso aqui, ó. Aí veio agora na minha mente, é certo, dado pelo Espírito Santo. Corrupção é mais ou menos isso aqui, ó. É comparado a isso aqui. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Você já sabe o que é isso aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é um pau. E os cupins aqui começaram, aqui, ó, a destruir. E eles vão destruindo. Se deixar, ele destrói. A corrupção é assim. O pecado é assim. Olha só, isso aqui é um pau de agaroba. É um pau de agaroba. E se deixar, eles destroem. Aqui esse outro aqui também, ó. Para você entender. A corrupção, o pecado é semelhante a isto. E é necessário tirar isso daí. Senão destrói aquilo que foi colocado ali. Assim também é o pecado, assim também é a corrupção. Observa isso, que isso sirva de uma ilustração na tua mente, no teu coração. Para a glória de Deus, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. E observa a nação brasileira como é que está. Tem pessoas que nem percebem. Nós temos que se importar com isso. E saber se os que estão no poder é honestos ou não. Estão no caminho da verdade ou no caminho da mentira. Porque ainda existe pessoas honestas, pessoas da verdade, que é a favor da verdade. Pessoas do bem. E essas pessoas, infelizmente, sofrem muito na terra. Sofrem muito. O próprio de todos eles foi o Senhor Jesus. Foi o que mais sofreu. Ninguém foi honesto como ele foi. Ninguém foi obediente como ele foi. Ele foi diferente de todos os homens. Jesus era homem. E ele foi diferente de todos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe sua casa, seus caminhos. Deus abençoe seu coração. Não esqueça, o dia do Senhor está próximo. Amém? Graças a Deus.